Minas, confronto entre o América e o Palmeiras, que saiu na frente com esse gol de Murilo, depois da bola levantada na área, aparecendo então novamente aquela jogada aérea do Palmeiras, né, Renato? Sim, e desamarrando o jogo, né? Porque esse diferente do Botafogo, que era um jogo mais aberto, esse jogo, somente o primeiro tempo, né? Muito travado, né? As 3 chances do jogo saíram gol no primeiro tempo. O Palmeiras acho que foi até melhor, construir um pouco mais de oportunidade, mas foram em 2 bolas paradas, né? Depois no terceiro gol também é um escanteio pro lado, um segundo lance que o Palmeiras consegue marcar o gol. Sim, aquele jogo que o Palmeiras não foi brilhante, mas é um jogo muito com a característica desse time, né? De ser consistente. Eu acho que defensivamente, tirando ali o final do primeiro tempo, acho que o time deu uma resposta melhor na partida de hoje também. Acho que quando toma esse gol, que é puta de um azar, né, meu? Porque, olha, o Everton tava na bola e aí desvia e mata ele ali. A gente viu o gol do Rony e o gol do Nicolas, 2-1. Depois desse gol, o Palmeiras passou uns sustinhos no primeiro tempo, viu? O América tava meio mortinho e aí começou a criar. A gente vai vendo, vai ter uma chance que... essa chance é o último lance do primeiro tempo. Incrível, né? Que sai, até pro centroavante ele acaba perdendo. Mas aí, ó, a gente fala, no segundo lance de escanteio, mais um gol, enfim. Jogo controlado, não foi um grande jogo tecnicamente, mas o Palmeiras é importante voltar a pontuar e se colocar ali, né, no bolo ali e torcer pro Botafogo dar alguma escapadinha. Com o Arthur novamente marcando de cabeça, ainda no primeiro tempo, vale lembrar que o Zé Rafael fez um gol, mas que foi anulado ali por uma questão de impedimento. E depois o Rony ainda fez o quarto, o segundo dele no jogo, prof. Depois de uma certa vá pra lá, vá pra cá, né? E também, o gol do Arthur, o jogador mais baixo em campo. E as pessoas falam como o Arthur faz gol de cabeça. Eu prefiro falar como esse time do Palmeiras proporciona cabeçadas ao Arthur em condição dele fazer o gol. O Rony é menor que eu achei isso bizarro. Já o Murilo é bem mais alto que nós. Sim. E aí, Enzinho, é mais alto que você o Murilo? O Murilozinho ou não? né? Pô, o dobro. Dá 2. Olha aí, ó. Os artilheiros do Palmeiras desde 2022 no atual elenco. O Rony tem 35, o Veiga tem 33. Caramba, o Murilo tem 15 já. Ao lado, então, do Gustavo Gomes. Junta os 2 zagueiros, dá quase os 30, da casa dos 30, dá 30, né? Que é a casa dos outros. E alguns vão dizer que o Palmeiras voltou a ser Palmeiras. Eu prefiro dizer que o resultado voltou a ser palmeirense. Porque a atuada do Palmeiras não estava muito diferente, não. É que o resultado acabou não vindo em alguns jogos, o jogo com o Botafogo aqui, por exemplo. Caiu tanto não achei que caiu tanto. Mas hoje foi um jogo daqueles do Palmeiras que não precisou nem fazer tanto esforço para as coisas acontecerem naturalmente. Teve aquela margem do fim, sabe aquela margem do fim que começa a poupar jogador para a próxima? Teve toda aquela toadinha que o Abel gosta. Logo com 15, né? 20 do segundo tempo, ele já muda bastante. Quando a gente fala dos gols de bola parada, em momento nenhum eu tô diminuindo, não. Bola parada você treina, se organiza, claro. É total mérito. E bola parada para esse tipo de jogo é importante. Inclusive porque a segunda bola parada não é diretamente uma bola parada. É uma insistência e uma reincidência da bola parada. O Palmeiras insiste em cima de uma bola que ele não perde. Foi uma virtude do time no ano passado, quando tinha o Scarpa. Voltou a ser uma virtude no primeiro semestre, e agora já sem o Scarpa, e agora apareceu novamente no jogo de hoje. O caminho reencontradozinho, a partida contra o Fortaleza foi complicada, mas também uma vitória importante para o Palmeiras, e agora essa contra o América. Esse time já deu demonstração, né? Que é forte, que está sempre brigando por título. E esses caras deixaram a gente da imprensa e os torcedores do Palmeiras mal acostumados, né? Quando o Palmeiras oscila um pouco em algum campeonato, porque cair na Copa do Brasil, eu não acho que é um absurdo. Perdeu para um outro gigante, que é o São Paulo, que está com um trabalho muito bom do Dorival. Mas, novamente, é o time de melhor campanha na Libertadores. E não é só o Palmeiras, todos os outros 19 times do Campeonato Brasileiro estão bem atrás do Botafogo. É o Botafogo que está muito bem, está destoando de todo mundo. Que a gente acabou de falar aqui, que não é uma coisa tão normal, que não acontece toda hora. Então, assim, eu vejo um Palmeiras tá com muito mais barulho fora do campo do que no campo. Está com um barulho muito maior nos bastidores de torcida cobrando da diretoria por reforços do que dentro do grupo. Atletas, comissão técnica, eu não vejo problema do Abel, da sua comissão técnica, com os jogadores.
Tem problema é o quê? O comportamento da comissão técnica que vai na entrevista e na coletiva, em vez de falar do jogo, está falando muito mais das brigas, das desavenças. Foi o João Martins, é o Abel, aí a suspensão. Então o barulho do Palmeiras não está nas 4 linhas. Nas 4 linhas, para mim, continua um time fortíssimo, com ótimos jogadores. Hoje não tinha o cara que é o diferente do time, que todo mundo, né, como eu também gosto muito, o Dudu. E que não tá nessa lista aí dos artilheiros, hein? Tem 2 zagueiros na frente dele. É verdade. Tá lá o Veiga, o Rony, dois zagueiros e o Dudu não aparece. E não é o cara diferente desse elenco? Aquele cara que a gente espera sempre algo diferente dele. E ele não estava no jogo, jogou o John, o moleque da base. E o Palmeiras tá com a base muito forte, revelando toda hora. Então é muito barulho para um time que acaba ele mesmo sendo refém de tudo que ele vem conquistando. Palmeiras, nos últimos anos, junto com o Flamengo, são os grandes protagonistas. São os times que conquistam. Ah, teve um pouquinho ali, o Atlético Paranaense ganha uma Copa, o Atlético Mineiro também chegou, mas, no geral, é Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Então, essas 2 equipes, quando oscilam, vem uma enxurrada de cobrança, parece que está no fundo do poço, parece que está tudo ruim. E não é assim, gente. Não dá para ganhar sempre, ganhar tudo. Tem mesmo um resultado, perde aqui, perde ali. Vejo o Palmeiras muito forte para ser protagonista e buscar título. Tem um confronto com o Atlético Mineiro, já é no meio de semana. Muita gente pensou que o Palmeiras ia ficar lá, não. Vai voltar porque tem um voo fretado, que é criticado, né? Porque tem um avião. Aí, ó, mas o Palmeiras volta para casa, todo mundo dorme em casinha com as suas esposas. Você não gosta não, Brunão, de dormir na sua casa com a Simone? Adoro. Hein? Adoro. Ainda mais quando o Palmeiras ganha, ela tá de bom humor. Ei, professor e quando perde... Celso. Ô, Renato, Claro. não é bom? Quando perde, ela fica de mau humor, professor. Aí é difícil. Sai de baixo, hein? Mas hoje tá feliz. Aí é bom não ter o avião. Mas eu tô... Aí é bom. Mas é bom, gente, é bom. Volta, descansa, relaxa em casa, vê os filhos, Claro. dá uma namorada, volta lá para representar, faz os trabalhos, faz os treinamentos e na terça-feira volta para Minas. Então, assim, eu também acho, tem possibilidade, tem condição, contrata, reforça. Qual o time que não quer fazer isso? Se tem condições, sim, reforça, dá mais opções para o treinador. Mas espera aí, é um barulho tão grande que eu não vejo o Palmeiras mal para isso tudo. Eu vejo o Palmeiras, eu confio no Palmeiras, acho que o Palmeiras é candidato a título no ano. No Brasileirão está mais distante, mas está todo mundo distante do Botafogo, está todo mundo secando o Botafogo. É que o Fogão não dá chance. Agora, na Libertadores, o Palmeiras não é um dos favoritos? Eu vou dar um dado aqui, né, que vai ao encontro do que o Zinho tá falando, e acho que só valoriza a campanha, mais ainda a campanha do Botafogo. Caramba, cozinha, eu tô falando isso todo dia aqui, parece que o Palmeiras está na zona de rebaixamento. Renato, no ano passado, que o Palmeiras foi campeão, depois de 17 rodadas, ele tinha 33 pontos. Hoje ele tem 31. A única diferença é que hoje ele tem um empate a mais do que tinha na temporada passada. O Botafogo tá criando umas crises em um monte de lugar mesmo. O Palmeiras tinha 33 ano passado, o Flamengo e o Palmeiras têm 31. Ou seja, deixou de ganhar um jogo e empatou esse jogo. Isso, exatamente, é isso mesmo. Esse barulho que o Zinho se refere chegou em Nova York, né? Não sei se vocês viram, mas a torcida pagou lá. Né, que quem fez o protesto antes era amigo, agora já não é mais amigo, o Pix não está entrando. Eu acho que tudo que a gente fala do Palmeiras de uma maneira geral, e que envolve essa organizada, e que envolve a briga com a presidenta, é esse lance aí de ter rompido. Questão mais política do que técnica. Exatamente. O Zinho conhece muito bem. De carnaval, de não carnaval, enfim. Se o Palmeiras está ruim, imagina os outros, né? Se o Palmeiras está ruim, imagina os outros, né, Zinho? Vamos lá para Minas, porque o Abel falou, tá? Então, depois do jogo, a vitória por 4-1. O Palmeiras, no meio de semana, tem um jogaço contra o Atlético Mineiro, né? Pela Conmebol Libertadores. E o Abel Ferreira dá entrevista e a gente acompanha, então, aqui no Sport Center. Olha só. Foi uma vitória difícil perante um adversário difícil que vinha com um resultado muito positivo. A equipa que jogou do América Mineiro foi praticamente a mesma que jogou no último jogo, mas os nossos jogadores prepararam-se bem, voltámos às bases, recuperar a nossa equipa fisicamente, recuperar mentalmente, recuperar as nossas bases e
Eu costumo dizer que quando o simples é bem feito, para mim é muito bonito. Quando o básico é bem feito, é perfeito. E foi o que nós fizemos hoje aqui. Voltámos às nossas bases, jogámos bem. Os nossos jogadores encararam este jogo de forma séria. Como te disse, felizmente, os nossos jogadores estão a voltar à sua melhor forma física. Foi isso que nos afetou no último mês e agora é dar os parabéns porque realmente merecem todo o meu respeito, toda a minha admiração, com todo o barulho que fazem fora, têm a cabeça boa para bloquear e fazer aquilo que bem sabem, que é treinar e prepararem-se para ganhar. Abel, boa noite. Duas questões, né? A primeira, o Palmeiras conseguiu, mais uma vez, a bola aérea, um forte do time, uma especialidade, hoje contra o América, um adversário que vem sofrendo com isso. Na quarta-feira também vai enfrentar um adversário que sofre com esse problema de bola aérea. E uma segunda questão, o Arthur falou na saída do campo que o time oscilou um pouquinho no primeiro tempo. Se você concorda com isso, e qual foi esse momento de oscilação? Como você conseguiu corrigir isso para o segundo tempo? Obrigada. Olha, a bola parada, as nossas equipas sempre foram fortes nisso. Mais uma vez também aproveitamos o tempo que temos para aprimorar todos esses detalhes. E a bola parada foi um desses detalhes, como te disse, voltar às bases, exigir dos nossos jogadores os comportamentos que nós exigimos deles e focarem só nisso, naquelas tarefas que eles têm que fazer. E felizmente hoje conseguimos fazer, é sempre bom voltar a fazer aquilo que nós somos bons. Em relação à segunda pergunta, durante um jogo de 90 minutos há sempre oscilações, não é? Isto não há jogos perfeitos, há momentos do jogo, nós entramos muito bem, melhor. O Américo Mineiro entrou bem, pressionou-nos muito no início, é uma característica desta equipa, é uma característica deste treinador que eu particularmente gosto. É verdade que hoje corremos tudo bem, ao contrário de jogos como o Internacional, que devíamos ter ganho e não ganhamos, o Atlético Mineiro que devíamos ter ganho e não ganhamos, o Bahia que perdemos que não devíamos ter perdido. É verdade, esses empates todos que nós temos tido têm-nos custado alguns pontos também, mas é normal durante o próprio jogo haver oscilações. Fiquei muito feliz pela equipa, mesmo sofrendo um golo da forma que foi, que também tem sido as análises que nós temos feito, alguns golos que nós temos sofrido, por exemplo, contra o Botafogo, são golos caricatos que acontecem, de ressaltos, né? O Gomes cabeceou na cabeça Estou a falar, por exemplo, o golo que sofremos contra o Botafogo, que nos deu a derrota, nesse jogo onde falhámos também um penalti. Mas o futebol é isto. O importante é nós mantermos o nosso foco, recuperar, como te disse, as nossas bases, prepararmos bem os nossos jogadores, evoluir os nossos jogadores. Os jogadores mais jovens também aprenderem cada vez mais e com os treinos e com a intensidade de treinos também evoluírem. Como eu já disse várias vezes, esta equipa tem presente e tem muito futuro. Boa noite, Abel. Projetando quarta-feira, jogo importante da Libertadores contra o Atlético, como é que é enfrentar um time que vem de 9 jogos sem vencer? Isso entra em campo e se entra, quanto entra em campo? Como é que contribui para a cabeça dos jogadores, quem está enfrentando um time numa equipe dessa? E como é que você acha que a equipe pode reagir? E, sei que não foge dividida, o Galo é freguês do Abel Ferreira? O quê? O Galo é freguês do Abel Ferreira? O Abel Ferreira não joga contra ninguém. Você já me viu a jogar alguma vez contra alguém? A equipa de Palmeiras, você nunca me viu a jogar contra ninguém. Eu não jogo contra ninguém. Eu faço o meu trabalho para ajudar os meus jogadores. Eles sim, eles jogam. Eu não jogo contra ninguém. A outra pergunta, eu ontem vi, por exemplo, o jogo do Atlético Mineiro e gostei muito daquilo que vi. E o futebol tem disto, não é? O futebol rapidamente muda. Mas eu penso de uma maneira, vocês pensam em cima do resultado, eu penso em cima de tudo aquilo que acontece durante o jogo. E o futebol tem muitas vicissitudes. Eu sei que a vossa opinião é sempre feita em cima do resultado, é a vossa e de todos os jornalistas de todo o mundo. A vossa função não é analisar o que aconteceu durante o jogo todo, essa é a nossa função enquanto treinadores, porque pode existir golos como por exemplo o do Américo Mineiro hoje, bate nas costas de um e entra, isto faz parte. Agora é uma competição diferente, onde as duas equipas querem muito o mesmo e nós vamos fazer o que sempre fazemos, ter 2 dias para preparar este jogo e procurar fazer o nosso melhor, recuperar os nossos jogadores, esperar que este relevado não tenha deixado moças ou grandes moças nos nossos jogadores. E pronto, eu vou-me conter para não criticar mais aquilo, para não ser exigente com aquilo que eu acho que
que a organização tem que ser, vou procurar gastar a minha energia naquilo que eu sou bom, que é ajudar os meus jogadores. Abel, boa noite. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que nós estamos muito chateados com aquilo que nós vimos em campo, porque o América, se a gente for analisar os números, teve a mesma posse de bola que o Palmeiras, chutou o mesmo número de bolas a gol, só que perdeu de 4-1. E perdeu muito porque faltou uma coisa que ao longo da semana a gente chamou muita atenção sobre isso, que esteve presente na palestra, que esteve presente no intervalo, a competitividade. O América hoje não foi competitivo, permitiu ao Palmeiras jogar de uma forma que nós sabíamos que seria muito difícil de segurar, porque é uma equipe muito técnica, com jogadores rápidos. Então aquilo que nós vimos dessa mesma equipe no Maracanã diante do Flamengo não foi visto hoje. Na questão de competitividade, nós estivemos muito distantes da equipe do Palmeiras, e por isso o Palmeiras fez os 4 gols, em alguns lances de bola parada também, que normalmente a gente não vinha tendo dificuldade no campeonato, mas que nos 2 últimos jogos a gente toma um empate diante do Flamengo e sofre com isso hoje também. Então alguns pontos, alguns detalhes que são muito importantes dentro de um contexto de um jogo de futebol que foram apresentados hoje. O América não saiu bem na bola parada e na competitividade. Eu acho que esse foi o tom realmente que fez com que a gente saísse derrotado. Já já a gente fala mais também do Flamengo, tá? E bastidores do que aconteceu, a confusão toda ali no vestiário. O Gerson entrou no meio, viu, Renato? Pegou o preparador aqui, ó, no colarinho. Diz que quase derrubou a parede. A gente vai falar sobre isso já já. Errado não tá não, Gerson. Viu? Mas o Abel chamou atençãozinho quando ele falou assim, eu fico feliz quando o time faz o simples e o simples funciona. Foi assim que você viu o jogo? Porque nas partidas anteriores o Abel falava, olha, o time tá jogando, mas falta eficiência, né? Isso. Era isso que ele cobrava do time, não era, Renato? Sim, total. E com razão, e a leitura é correta. E hoje foi isso? Foi da maneira simples que o Palmeiras conseguiu vencer bem, Zinho? Por isso que a gente sempre analisa assim, o Palmeiras não fez um jogo brilhante. Você já ouviu falar muito isso? O Palmeiras ganhou, o Palmeiras foi campeão, mas não fez um jogo brilhante. Porque o Palmeiras não é aquele time que chama atenção individualmente, um jogador aqui. É um conjunto, né? O forte do Palmeiras, na minha opinião, é a força do conjunto do grupo. E o Abel trabalha muito em cima disso. Ele não fica... Claro, o Rony é o artilheiro, o Dudu é um cara do drible diferente, o Veiga tem uma batida... São os atacantes, os meias atacantes, vão aparecer mais. O Zinho, quando jogava, era um jogador tático. O Romário era o artilheiro. O Bebeto é que fazia gol. Então, assim... Mas a gente analisando o jogo, analisando um conjunto, é o que o Abel falou. O que ele está falando do simples? É o time sem a bola, organizado, compactado, não dando chance para um América que foi muito bem contra o Flamengo quando foi reativo. Ele não deu esse poder para o América no jogo. Em nenhum momento o América teve um contra-ataque para explorar a velocidade. O Palmeiras não dá esse espaço. O Palmeiras é aquele time organizado, sólido, faz o simples que fica lindo, que fica bonito. Aí assim, o Mancini, eu entendi o que ele falou, não repetimos o mesmo que fizemos contra o Flamengo. Porque ele baixou as linhas, competiu muito, marcou muito e esperou o Flamengo dar o contra-ataque. É um time que jogando em casa quer propor o jogo, se larga todo mundo. O América mereceu vencer o Flamengo no Maracanã, com os contra-ataques e as chances que teve. O Palmeiras não deu isso pro América. Em nenhum momento. Quando deu, foi no final do primeiro tempo que o Mastriani perdeu um gol com um passe açucarado que o Benítez deu para ele, que poderia complicar o jogo. Foi o momento que o Arthur falou, que oscilou no primeiro tempo. O Palmeiras toma uma pressão, o Palmeiras segura essa pressão, na bola parada, que é muito eficiente, que é forte e que é uma falha do América Mineiro, faz o gol com o Murilo, sai na frente, aí faz o que o Palmeiras faz de melhor, não sofre. Só quando toma um gol que
não é o esperado, desvia numa barreira, é o acaso do jogo, que acontece mesmo. Aí traz o América para o jogo, oscila um pouco o Palmeiras. Mas na volta para o segundo tempo, já faz o gol logo. Num cruzamento não, num passe do Mike. A gente está falando da estatura do Arthur, mas com um cruzamento daquele, até eu com 1,70 m faço de cabeça, né? Porque o cruzamento do Mike foi maravilhoso, o Arthur se posicionou bem. Aí faz o 2-1, deslancha, o América se perde e o Palmeiras aí é forte demais, merecidamente conseguiu a goleada. O Mike fez um bom jogo, tinha entrado bem já na partida contra o Fortaleza, né? O Marcos Rocha não estava bem, ele entrou bem e me parece que para o jogo contra o Atlético ele deve ser o escolhido. Ele sai para se poupar, né? Que ele estava sentindo alguma coisa ali, ele sai antes. Agora, isso que chamam de falta de brilho, eu chamo de competência. O Palmeiras tem muita competência para esse tipo de jogo. Tudo bem, o último jogo foi contra o Flamengo, mas o parâmetro não é o Flamengo. O parâmetro de jogo como esse é jogo que o Palmeiras fez fora contra o Goiás. É jogo que o Palmeiras fez fora durante toda a fase de grupo do Campeonato Paulista, que ele fez fora quando com o time completo na Libertadores, né? Contra o Bolívar foi fora da curva, não era o Palmeiras. Mas esse tipo de jogo o Palmeiras sempre administrou muito bem. Essa questão do simples... construiu assim a campanha do ano passado, né? Todinha. Agora, esse ano, essa questão do simples, às vezes você tem que combinar também com o adversário. O simples contra o América não é o mesmo simples que basta você fazer contra o São Paulo ou contra o Botafogo, 2 adversários aí dessa fase que o Palmeiras sofreu uma certa turbulência. Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.